Muito boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Muito bom, muito bom. Uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande mesmo poder estar aqui para trocar algumas ideias, né, com uma plateia tão bem selecionada, né, uma plateia tão astuta e ávida por conhecer um pouquinho mais do nosso novo Código de Processo Civil. Eu queria fazer, obviamente, alguns agradecimentos, porque vir para Belo Horizonte, para mim, é literalmente me sentir em casa. Eu não sou um mineiro de nascimento, mas sou um mineiro de coração, de alma, de espírito e de tudo mais, além de ser casado com uma linda mineira, evidentemente. E já estou aqui em Minas há 18 anos. Eu sou juiz no sul de Minas, né, numa comarca chamada Poços de Caldas, que eu acredito que os amigos devem conhecer. E tive a felicidade de fazer meu doutorado aqui na PUC, no campus Coração Eucarístico. Eu sou um filho da PUC, literalmente, desde a graduação, no mestrado também, no doutorado, quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor Diely José Coelho Nunes, que me fez esse gentil convite. Além de ser um querido professor, além de ser um excelente professor, é meu dileto amigo, eu agradeço imensamente, amigo Diely, pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Além disso, eu gostaria de agradecer aos demais organizadores do evento, né, da UAB, professor Leonardo de Faria Beraldo, professor presidente, né, Luiz Cláudio da Silva Chaves, e gostaria de fazer um agradecimento especial também aos membros desse painel, né, além do querido amigo Diely, também o professor Alexandre Bahia, que é uma referência para todos nós, e também o professor Raimundo Cândido Júnior, né, mais conhecido como Raimundinho, que também já esteve várias vezes lá em Poços de Caldas, não é mesmo, professor? E também já tivemos a oportunidade de ouvi-lo, né, algumas outras vezes. E um agradecimento especial aos amigos que eu aqui revi, ao Bernardo Câmara, ao Denis Cruz Madeira, ao Lúcio Delfino, também o professor Leonardo Nunes, e a dois grandes mestres que eu tive no doutorado, que eu também gostaria de fazer uma referência aqui. Primeiro, ao professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que foi um dos maiores incentivadores que eu tive no doutorado, principalmente quando ainda cursava uma disciplina isolada. E também o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, que foi meu professor também, e que nos trouxe todas as referências mais magnânimas sobre um daqueles que talvez tenha melhor falado sobre processo civil na história desse país, professor Lopes da Costa. Bom, gente, meu tempo é curto, né? O tempo de todos é bastante curto, mas esses agradecimentos são importantíssimos. E me coube falar um pouquinho sobre teoria geral dos recursos. Hoje, prevista no CPC vigente, né, no nosso Código Buzaide, nos artigos 496 a 512, né, basicamente. Algumas situações foram mantidas, outras foram alteradas. Eu vou tentar sistematizar, né, vou tentar resumir da melhor maneira possível quais foram os pontos mais interessantes em relação à teoria geral dos recursos, notadamente em relação ao juízo de admissibilidade, né, aquela classificação que nós conhecemos tão bem, trazida pelo professor Barbosa Moreira, talvez um dos que mais tenha se debruçado sobre o estudo da teoria geral dos recursos no nosso país, aquela classificação conhecidíssima, né, dos chamados requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos, né? Os intrínsecos divididos em cabimento, adequação, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, e os extrínsecos, que são classificados, são divididos, melhor dizendo, em tempestividade, preparo e regularidade formal. Então, eu vou bater um pouquinho nessa tecla. Vamos lá. Eu preparei vários slides, e já vou adiantar, não vai dar por conta do tempo. Quem quiser, quem tiver interesse, eu posso encaminhar depois. Para isso, eu trago aqui nos slides, né, nossos contatos. Fiquem à vontade, amigos, para escrever. Será um prazer trocar ideias com todos vocês sobre o novo CPC. Mas eu começo falando, então, sobre reexame necessário. Essa é a minha primeira
ideia, né, de trabalhar com vocês em relação à teoria geral dos recursos. Hoje prevista no artigo 475 do texto de 73. Bom, vocês sabem que tiveram alterações, né, amigos? Nós tivemos alterações na remessa necessária, o reexame necessário, no que diz respeito aos valores, fundamentalmente. Hoje a gente tem um teto limitado em 60 salários mínimos, não é mesmo? E tivemos modificação também na redação, né, de conteúdo. Eu, particularmente, entendo que foi uma alteração bem interessante. Vejam só, agora no 496, a ideia da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição no caput, e o inciso 2º, mudando a parte final, né, ou seja, por uma leitura, por uma redação muito mais adequada, dizendo que serão também sujeitos ao reexame necessário a sentença, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Ficou uma literatura muito mais transparente e objetiva do que nós temos hoje no 475 e o seu inciso 2º. E os valores foram alterados, evidentemente, e eu destaquei aqui. Se isso vai ser cumprido, se nós teremos um resultado positivo em relação a essa alteração legislativa, o tempo vai dizer. Mas há muitas críticas já doutrinárias, uma vez que cada ente público teria uma capacidade de arrecadação limitada e não se sabe se nós conseguiríamos cumprir, por exemplo, a União com um teto aí de 1.000 salários mínimos, né, as autarquias e fundações de direito público, também os estados, Distrito Federal, autarquias, fundações de direito público e municípios que constituam capitais dos estados, essa autonomia agora elevada para 500 salários mínimos, vocês imaginem 788 vezes 1.000, né, seria para a União, são 788 mil reais, aí sim nós teríamos o reexame necessário, o que for acima, o que for abaixo não tem, para os estados cai pela metade, e para os municípios que constituam capitais dos estados, e para os municípios, né, que não sejam capitais, ou sejam os demais, e as respectivas autarquias e fundações sem salários mínimos. É claro que nós temos os RPVs, nós temos os precatórios. O tempo vai dizer se, é claro, se os entes públicos, então, conseguirão se adaptar a esse teto. Era um clamor, evidentemente, 60 salários mínimos não era um montante desejado pela própria comunidade, e durante os trabalhos legislativos, que foram muito bem acompanhados pelo professor Diele lá em Brasília, vocês sabem bem, essa alteração acabou se colocando, talvez não como a mais desejada, com a elevação, né, dos valores, mas com certeza foi a que trouxe, de certa forma, um alento. Críticas que se façam em relação ao reexame necessário, se ele deve ser mantido, se não deve ser mantido, são as mesmas críticas que se fazem também em relação aos prazos diferenciados que a gente tem hoje no artigo 188, né, do CPC. Prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, que é dado à Fazenda Pública, ao Ministério Público. Alguns consideram privilégios, outros não consideram privilégios. De qualquer maneira, 60 salários mínimos realmente era um valor que não poderia ser levado em consideração, mas não se queria que se chegasse a 1.000. Alguns pensavam até em superar, né, 1.000 salários mínimos, mas acredito que tenha ficado num montante razoável. Vamos ver se, evidentemente, os entes públicos terão condições de fazer cumprir o novo comando legislativo. Opa, perdão. Isso, perfeito. Eu vou colocando um pouquinho mais, até por conta do tempo. Aqui é um outro item que eu gostaria de trabalhar com vocês, meus amigos, saindo um pouquinho do reexame necessário. Todos estão ouvindo falar, acredito, desde ontem, né, principalmente aqui no evento e fora do evento, que o novo CPC ele acaba com muitas ideias consagradas naquilo que nós chamaríamos de jurisprudência defensiva. A súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça é tratada por todos, né, por grande maioria, pela grande maioria, não vou dizer na unanimidade, mas como uma ideia de jurisprudência defensiva, cuja tradução é de que, na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Vocês sabem que o novo CPC muda isso, né, meus amigos? Né? Vocês têm ideia. E eu diria, nós temos pelo menos 4 dispositivos no novo CPC que fazem com que a súmula 115 do STJ perca toda a sua força. Primeiro, o artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1º, dizendo, olha, descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, TRF,
ou tribunal superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente, possibilitando, evidentemente, a juntada da procuração. O 104, no seu parágrafo 2º também, essa medida é louvável, eu concordo plenamente com o afastamento do entendimento sumular do STJ. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, todos nós sabemos disso, salvo para aquelas situações elencadas ali, ou para praticar ato considerado urgente. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas por perdas e danos. O ato não ratificado. Outro dispositivo, e aqui são os dois mais importantes que eu acho em relação à ideia da procuração, o 932, no parágrafo único, dizendo, olha, antes de considerar inadmissível o recurso, relator, trata-se de um vício que pode ser sanado, concede o prazo de 5 dias ao recorrente para providenciar a juntada da procuração. E também o 1029, no seu parágrafo 3º, dizendo que o próprio STF ou STJ pode desconsiderar um vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Então, nós temos aí um posicionamento, na minha opinião, extremamente interessante e louvável, que foi adotado pelo novel legislador no que diz respeito a acabar com uma jurisprudência defensiva consagrada na súmula 115 do STJ. Bom, a teoria geral dos recursos vem no livro 3, vocês sabem que nós temos parte geral e parte especial, né, no novo Código de Processo Civil. No livro 3 da parte especial, depois do livro 3 nós temos o livro complementar com as disposições finais e transitórias, mas é ali no livro 3 que a gente tem que se concentrar. Basicamente, princípio da taxatividade recursal, ou seja, aquela ideia básica que nós temos de que todos os recursos estão previstos em lei, não necessariamente no rol inserido hoje no 496, né, do CPC vigente, mas sim através de lei. O recurso inominado, por exemplo, é previsto na Lei 9.099, em face das sentenças cíveis proferidas nos juizados especiais cíveis. O novo CPC também consagra o princípio da taxatividade, é claro, já não mais com o recurso de embargos infringentes, já não mais com o recurso de agravo retido, e com um rol indicado principalmente, né, pela apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, ordinário, especial, extraordinário, o agravo em respe ou restre e os embargos de divergência. Mantido, então, o princípio da taxatividade. Outra situação interessante para falar no que diz respeito à teoria geral dos recursos, meus amigos, em relação à chamada concessão do efeito suspensivo, né? O 995 é um parâmetro para nós bastante interessante também. Foi-se discutido muito se nós, e isso durante os trabalhos legislativos, se deveria ser concedido efeito suspensivo automático ou não, se condicionaria o efeito suspensivo àquelas hipóteses em que o ato poderia trazer alguma lesão grave ou de difícil reparação, como nós temos no 558 hoje, né, do CPC vigente. E o 995 nos diz o seguinte, olhem só, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia poderá ser suspensa por decisão do relator, e aí vem o pressuposto básico para a concessão do efeito suspensivo, que a gente tem hoje, volta a dizer no 558, né? E também tem um parágrafo único do 258, dizendo que aquela hipótese se aplica às situações decorrentes do recurso de apelação, se ele, da imediata produção de seus efeitos, houver algum risco de dano grave, de difícil, de impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apenas uma observação que eu fiz aqui, meus amigos, sobre a questão do efeito suspensivo, porque a discussão foi árida, e o professor Dielli sabe bem disso. Eu coloquei aqui uma frase minha apenas para exemplificar isso, né? No projeto aprovado originariamente no Senado, antes do envio para a Câmara, e o retorno para a redação final, o efeito suspensivo da apelação passaria a ser op legis, né? Ou seja, o chamado efeito impróprio, de forma que até o pronunciamento do relator, a sentença deveria gerar normalmente os seus efeitos, tendo a concessão do efeito suspensivo, eficácia ex nunc. Apenas uma observaçãozinha que eu gostaria de fazer para vocês. Há a possibilidade de se pedir o efeito suspensivo, desde que presentes aqueles requisitos que eu mencionei agora há pouco no artigo 995 e o seu parágrafo único. Legitimidade recursal.
Continuamos ainda com a parte vencida, com o terceiro prejudicado e também o Ministério Público. O Ministério Público pode recorrer como parte, como também como custos legis, né? Agora com uma denominação diferente, e para mim ficou mais adequada, como fiscal da ordem jurídica, em relação às próprias funções exercidas pelo MP. E o parágrafo único, na minha opinião, também ficou bem mais interessante. Hoje, a legitimidade está nos artigos 499, parágrafos 1º e 2º. E nós temos lá, para o terceiro interessado, ele demonstrar o chamado nexo de interdependência entre a demanda que foi apreciada e os efeitos daquela demanda, do resultado daquela demanda, né, sobre a sua pessoa, em relação à sua pessoa. A redação do parágrafo único, parece-me, ficou mais interessante. Cumpre ao terceiro demonstrar o quê? A possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir um direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Ficou muito mais adequada, muito mais objetiva, muito mais direta, na minha humilde opinião. Recurso adesivo, outro ponto importante, né, para nós comentarmos. O nosso tempo é curto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, amigos. Com as mesmas ideias de sucumbência recíproca, como nós temos aqui, mas com uma alteração substancial. Nós não temos mais os embargos infringentes. Lembrem-se que recurso adesivo não é recurso. É uma forma de interposição de recurso. Hoje nós temos 4 recursos abrangidos, né, pelo recurso adesivo. Apelação, embargos infringentes, especial e extraordinário. Como sumiu, né, nós não temos mais embargos infringentes, apenas como técnica de julgamento, que alguns doutrinadores preferem chamar de embargos infringentes cover, né, que é um nome até sugestivo. Pois é, e que não é nem um pouco técnico, né, mas, enfim, a gente discutiu isso muito nos fóruns permanentes, né, de processualistas civis organizados pelo professor Fred Dias Júnior, chegamos a essa denominação. Mas o inciso 2º, deixando claro que só cabe em relação à apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Prosseguindo, em relação à desistência, mais um outro pressuposto, outro requisito de admissibilidade, né? Deixar bem claro para vocês que eu não gostei muito da alteração, aí uma opinião particular, com devido respeito, com a devida vênia. No caput, eu acho que a gente poderia modificar aquela ideia do a qualquer tempo, né? Porque hoje o 501 fala, o cidadão pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Mas esse a qualquer tempo é objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. O que é a qualquer tempo? Eu posso desistir do recurso mesmo com a sessão marcada? Eu posso desistir do recurso com a sessão marcada e com o relator já lendo o seu voto na sessão? Nós temos posicionamentos jurisprudenciais, vocês sabem disso, do próprio STJ, para todo gosto. E a doutrina diverge também. Então, seria o momento de nós tirarmos esse a qualquer tempo, na minha humilde opinião. E nós tivemos condições disso, né? Aqui está o detalhe que eu trago para vocês, né? Por quê? No PL aprovado pela Câmara, havia uma importante alteração, que foi suprimida do texto final pelo Senado. A substituição da expressão qualquer tempo por até a data da publicação em pauta. Pronto. Era até a data da publicação em pauta, você poderia desistir do recurso. Dali para frente não poderia mais. Infelizmente não foi mantido. Isso acabaria com a intensa polêmica doutrinária e jurisprudencial a respeito, né? Essa é a minha visão, porque a qualquer tempo, eu leciono para cursinho preparatório, quando a gente tem que passar para os alunos isso, não é fácil. Eu passo todas as posições do STJ, doutrina, e o aluno fica um pouco doidinho, né, por conta disso. Natural que fique também, realmente. E apenas aqui, em razão do tempo, eu vou tentar sintetizar, meus amigos. Eu acho que só olhando, né, o slide, já dá para, e eu falo evidentemente para muitos advogados aqui, né, dá para nós termos uma ideia do quão difícil foi compreender um pouquinho esse voto de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. Eu, particularmente, gosto muito dos votos dela. Gosto também dos votos do ministro Luiz Felipe Salomão. Na minha opinião, quando ela estava na terceira turma, agora, vocês sabem, ela está no CNJ, né? Mas quando ela estava, eu gostava muito de ler a fundamentação dos votos dela, como gosto de ler hoje também a fundamentação dos votos do ministro Luiz Felipe Salomão. Mas aqui me causou um pouco de estranheza em relação à interpretação que se dá. A terceira turma acabou rejeitando uma desistência e decidiu julgar o recurso mesmo contra a vontade das partes. Em decisão unânime e inédita, em questão de ordem, foi rejeitado o pedido de desistência de um RESP, que já estava pautado para ser julgado.
na véspera do julgamento, as partes fizeram acordo e protocolaram a desistência. E a ministra Fátima Nancy Andrighi entendeu que não tinha que se acolher a desistência e tinha que se partir para o julgamento do RESP. Vocês concordam? Não, né? Pois é, eu também. A desistência é um direito da própria parte. Se as partes chegaram em acordo, se elas chegaram a uma composição amigável, por que não reconhecer, evidentemente, essa composição, né? Já que houve este acordo e protocolaram o pedido de desistência, né? Enfim, há muito mais coisas, né, por trás aí da nossa vã consciência, né, a gente não consegue compreender muito bem. Meus amigos, infelizmente eu teria muito mais coisa para falar, mas o tempo acabou, já esgotou. Eu peço desculpas, né, a todos. Quem quiser depois eu posso encaminhar todos os meus slides e as minhas anotações, tá bom? Agradeço muito a compreensão. Obrigado pelo carinho.